Estou vendo? Estou, Martin. Acho que a cidade é assombrada. E se eu te dissesse que existe um episódio de South Park em que Will Smith, Snoop Dogg, Oprah, Kobe Bryant e várias outras celebridades milionárias decidem se mudar para uma pequena cidade montanhosa no Colorado? Parece o começo de uma piada sem sentido, e sendo South Park, de certa forma é mesmo. Mas o mais interessante é que essa premissa absurda serve de base para uma das sátiras sociais mais inteligentes e provocativas de toda a série. Porque, à primeira vista, Vizinhança Nova, da 5ª temporada, parece ser um episódio sobre ricos e pobres. Afinal, quase todo o conflito gira em torno de dinheiro, status e diferenças de classe. Só que, conforme a história avança, fica cada vez mais claro que Trey Parker e Matt Stone estão usando esse conflito como uma lente para falar sobre algo muito maior. O episódio está repleto de referências, símbolos e situações que remetem diretamente à segregação racial e ao preconceito. E o mais interessante é que ele nunca explica isso pro espectador. Ele simplesmente deixa as analogias acontecerem e confia que você vai juntando as peças ao longo do caminho. O episódio começa com Tolkien enfrentando um problema que ninguém mais em South Park parece ter. Ele é rico, muito rico. E o que inicia como uma simples zoação entre as crianças, rapidamente se transforma numa crise de identidade, numa guerra social entre ricos e pobres, e numa história que usa o dinheiro para discutir pertencimento, exclusão e até mesmo a forma como preconceitos podem se esconder atrás de justificativas aparentemente aceitáveis. E, claro, estamos falando de South Park. Então tudo isso acontece ao mesmo tempo em que celebridades invadem a cidade, leões falam, e o Sr. Garrison coloca em prática um dos planos mais inacreditavelmente idiotas de toda a série. E acredite, por mais caótico que isso pareça, tudo leva a uma conclusão extremamente calculada. Uma daquelas piadas finais que fazem você reinterpretar boa parte do episódio depois que os créditos começam a subir. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo analisar esse episódio insano. A história começa dentro da sala de aula, durante uma apresentação de feira de ciências. E logo nos primeiros minutos, o episódio já estabelece o contraste que vai mover toda a trama. Primeiro, vemos Butters apresentando um vulcão. Depois vem o Cartman, que claramente esqueceu que tinha trabalho para entregar e improvisa um projeto na hora. E o projeto é um lápis preso com fita adesiva a uma caneta, que, segundo ele, aquilo representa a dualidade dos instrumentos de escrita na natureza. E como era de se esperar, a professora não compra a ideia e dá uma nota ruim para ele. Só que o problema é que logo depois chega a vez do Tolkien, e aí a diferença é absurda. Porque enquanto o Cartman mal conseguiu montar alguma coisa, o Tolkien aparece com um laptop, projetor, gráficos meteorológicos e uma apresentação tão elaborada que parece mais um trabalho de faculdade do que do ensino fundamental. E o interessante aqui é que o Cartman já estava de boa com a nota que recebeu, mas depois da apresentação do Tolkien, ele explode. De repente, a nota já não é mais sobre mérito ou esforço. Na cabeça dele, o Tolkien só conseguiu uma nota boa porque é rico. O que ele nega, mas imediatamente os outros garotos entram na conversa e começam a listar evidências de que, sim, o Tolkien é rico. Por que o Tolkien? Sua casa nova é 4 vezes maior do que qualquer uma na cidade. Quem mais tem casquinha de cirila? Você é lancheira, hein? Sua família é rica, cara. Mas eu... Incomodado com tudo aquilo, ele chega em casa carregando uma pergunta que, até alguns minutos atrás, provavelmente nunca tinha passado pela cabeça dele. Afinal, por que a família dele tem mais dinheiro do que todo mundo na cidade? E aqui acontece uma das conversas mais engraçadas do episódio, quando Tolkien pergunta aos pais por que eles moram numa casa maior que a dos outros moradores de South Park. O pai responde da forma mais direta possível, porque eles têm mais dinheiro. Simples assim. Mas o Tolkien insiste, e o seu pai comenta que ambos estudaram bastante, conseguiram empregos bem remunerados, e em seguida, até compara a profissão da esposa com a da mãe do Cartman, que, segundo ele, uma é química numa empresa farmacêutica, já a outra é uma mulher da vida viciada em ilícitos. Por exemplo, sua mãe é química de uma indústria farmacêutica, e a mãe de seu amigo Cartman é uma puta. Uma ganha mais que a outra. Mas o mais importante aqui não é a piada, é que o Tolkien finalmente verbaliza o que tá sentindo. Ele não quer mais ser o garoto rico, ele quer ser igual aos outros, quer vestir as mesmas roupas, comer as mesmas coisas e viver como qualquer criança da cidade. Os pais, obviamente, ficam horrorizados, mas cedem. E aí chegamos à primeira sequência muito boa do episódio, que é a visita ao J-Mart. Pra quem não pegou essa referência, o J-Mart aqui é uma paródia direta da rede americana Kmart, que é uma espécie de loja de departamento popular, conhecida por vender produtos baratos para famílias de classe média e baixa. Talvez o equivalente mais próximo para nós fosse imaginar alguém que passou a vida inteira frequentando lugares de luxo exclusivos, visitando, pela primeira vez, um grande centro comercial popular e tratando essa experiência como um safari urbano. É exatamente essa desconexão que South Park tá satirizando aqui. E a gente vê isso logo de cara, porque antes mesmo de entrar, o pai do Tolkien procura um manobrista no estacionamento. Só que é óbvio que não existe manobrista. Mesmo assim, ele entrega a chave do carro para um estranho e ainda dá dinheiro para ele. E quanto mais a cena vai avançando, mais fica claro que os pais de Tolkien estão vivendo numa realidade paralela. E essa é a crítica.
Até aquele momento, o Tolkien parecia ser apenas a vítima da situação. Só que South Park faz questão de mostrar que os seus pais também têm uma parcela de responsabilidade nessa distância que existe entre eles e o resto da cidade. Porque eles não só vivem em uma realidade totalmente diferente, eles também parecem enxergar o mundo das pessoas comuns com, talvez, um certo desprezo. Cada reação exagerada dentro da loja reforça a ideia de que a família dele tá tão acostumada aos privilégios da própria bolha, que passou a tratar o cotidiano da maioria das pessoas como algo estranho, quase exótico. E, por isso, o Tolkien tá encantado. Ele vê calças baratas, roupas simples e produtos comuns com a empolgação de alguém visitando um parque de diversões. E, pela primeira vez, parece ter encontrado uma solução para o seu problema. Só que é claro que South Park não vai deixar isso funcionar tão fácil assim. Porque, enquanto ele escolhe suas novas roupas de gente comum, vários moradores da cidade começam a notar a presença da família Black no J-Mart. E não demora pro lugar inteiro parar pra observar aquela cena improvável. Ninguém diz muita coisa, eles apenas encaram. E é justamente isso que torna o momento tão desconfortável. No dia seguinte, o Tolkien aparece na casa do Sten usando suas roupas novas, e, pelo menos na cabeça dele, finalmente pronto para ser apenas mais um dos garotos. Quando ele entra, os meninos estão reunidos, esperando para assistir um filme, e o Tolkien vem animado, carregando uma cópia de O Rei Leão. Até aí tudo certo. Mas o problema é que o filme que ele tá trazendo tá em DVD. E hoje isso pode parecer banal, ou talvez nem isso. Na verdade, dependendo da sua idade, existe uma boa chance de você nunca nem ter visto um aparelho de DVD, o que deixa a cena ainda mais engraçada. Mas em 2001, a situação era exatamente o oposto. O DVD era uma tecnologia relativamente nova e bem cara. Muita gente ainda usava VHS normalmente, e ter um aparelho de DVD tava longe de ser algo comum. Os próprios garotos ficam confusos quando veem o disco. O Sten explica que ninguém ali tem um aparelho de DVD. O Kyle concorda. O Cartman, obviamente, aproveita a oportunidade pra zoar. E a situação fica ainda pior quando o Tolkien pergunta, com toda a sinceridade do mundo, o que é um VHS. E a VHS? Caralho, cara! Vamos, temos que achar outra coisa pra fazer. E o que é um VHS? E, aliás, existe uma curiosidade bem engraçada aqui. Quando esse episódio foi ao ar, o Rei Leão nem sequer havia sido lançado oficialmente em DVD no mundo real. Ou seja, a piada é que o Tolkien era tão rico que aparentemente tinha acesso à tecnologia antes mesmo do resto da humanidade. Mas por trás dessa piada, também existe um momento importante para a história. Porque aqui o Tolkien percebe uma coisa dolorosa. Não importa o quanto ele tente mudar as roupas, os hábitos ou a forma de agir, a distância entre ele e os outros continua existindo. Ele pode comprar calças baratas, mas ainda assim cresceu em uma realidade completamente diferente da deles. E enquanto os outros continuam rindo, o Tolkien fica parado, observando, e dá pra perceber que aquela não é mais uma simples brincadeira. Pela primeira vez desde o início do episódio, o Tolkien parece genuinamente derrotado. Ele tentou mudar quem era, tentou agir como os outros, tentou viver como os outros, e mesmo assim, continua sendo excluído. Então, derrotado, ele sai andando sozinho pela cidade, e enquanto caminha, começa a cantar uma música que, no papel, parece uma ideia completamente ridícula. Até porque essa é uma canção falando sobre um garoto triste porque tem dinheiro demais. Mas, de alguma forma, South Park consegue fazer isso funcionar. Eu não me identifico com ninguém. Eu jogo beisebol com taco autografado e todos jogam com uma vara ou um pauzinho. E eu acho que o motivo é simples, porque a música não fala realmente sobre riqueza, ela fala sobre solidão. Durante a canção, o Tolkien observa os outros vivendo suas vidas normalmente, experiências que, para aquelas pessoas, parecem banais, mas que, para ele, representam algo que nunca teve. E aqui fica claro que ele não tá reclamando dos privilégios que possui, o que ele quer é pertencimento. E esse detalhe faz toda a diferença, porque seria muito fácil transformar o Tolkien num personagem mimado que simplesmente não valoriza o que tem. Só que o episódio não segue por esse caminho. Em vez disso, ele mostra alguém tentando desesperadamente encontrar um lugar onde se sinta compreendido. E então vem a conclusão que só poderia existir dentro da lógica maluca de South Park. Se ele não consegue ser pobre, talvez a solução seja trazer mais ricos para a cidade. Então o Tolkien corre para casa, prepara um anúncio promovendo South Park como o próximo grande paraíso para milionários e envia tudo para a revista Forbes. E, para surpresa de ninguém, o plano funciona. A revista publicou um anúncio criado pelo Tolkien promovendo a cidade. Um lugar tranquilo, bonito, barato e cheio de potencial. Basicamente, o tipo de descrição que faria qualquer investidor milionário abrir a carteira sem pensar duas vezes. E o primeiro a cair nessa conversa é simplesmente o Will Smith. A cena corta pra ele lendo a revista em sua mansão e imaginando uma nova vida longe de Hollywood. E pouco depois, a família inteira já tá desembarcando em South Park. E o Tolkien aparece imediatamente pra dar as boas-vindas. Parece que o plano dele finalmente deu certo. Os filhos de Will Smith passam a andar com ele. E pela primeira vez, vemos o Tolkien empolgado. Só que, nesse momento, South Park já começa a plantar a semente do que virá depois. Porque o jeito que as novas crianças falam faz a gente perceber que eles são ricos até pros padrões do próprio Tolkien. Às vezes
essas crianças têm que ser firmes com os pais. É verdade. Quando o papai não quer fazer um filme porque o script é ruim. Então imploramos a ele, por favor, pai, são 20 milhões de dólares. Por favor, pai, por 20 favor. milhões são 20 milhões. Mas antes que ele tenha tempo pra notar isso, a situação sai completamente do controle. O Will liga pro Snoop Dogg, o Snoop liga pra outras celebridades, e de repente, South Park vira o novo destino favorito dos milionários, e novas mansões simplesmente surgem da noite pro dia. E é essa transformação que marca o início do verdadeiro conflito do episódio, porque até aqui, a história era sobre um garoto tentando encontrar pessoas parecidas com ele, e agora, ela passa a ser sobre uma cidade inteira reagindo à chegada de uma nova classe econômica. E o mais interessante desse trecho é saber que o Trey Parker e o Matt Stone comentaram posteriormente que a ideia nesse episódio era criar um universo onde o racismo aparentemente não existisse. Em vez disso, toda a tensão social seria transferida para a diferença de classe. E quanto mais celebridades chegam à cidade, mais dá pra perceber essa construção acontecendo em segundo plano. E é então que acontece uma das piadas mais importantes do episódio. A gente corta pros homens da cidade observando, e o Sr. Garrison começa a falar. Ele diz que South Park tá sendo tomada por esse tipo de gente. E a construção da cena faz parecer que ele vai fazer algum comentário racista. O tom de voz, a forma como ele aponta para os novos moradores, tudo leva o espectador a pensar isso. Só que aí ele completa a frase com... Parece que de repente South Park foi invadida por essa gente. Ei, o que está dizendo? Que gente? Você sabe, essa gente. Gente rica. E essa quebra de expectativa resume perfeitamente a proposta do episódio. A partir desse momento, os moradores passam a tratar os milionários exatamente como grupos preconceituosos costumam tratar as minorias. Inclusive, existe um detalhe interessante que se perde na dublagem. Em inglês, eles usam a palavra riches, um termo que soa propositalmente parecido com um insulto racial extremamente conhecido nos Estados Unidos, que começa com a letra N. É uma escolha muito calculada dos roteiristas. A ideia é que o público perceba que South Park está substituindo o preconceito racial pelo preconceito econômico, quase palavra por palavra. E é justamente aqui que o episódio encontra o seu verdadeiro tema. Os moradores não estão reagindo apenas à presença dos ricos, eles estão reagindo ao medo de serem substituídos por eles. E esse ressentimento começa a se transformar em discriminação aberta. Primeiro, aparecem as regras absurdas. Os ricos não podem frequentar certos estabelecimentos, não podem beber nos mesmos bares, não podem circular normalmente pela cidade, e até tem que sentar em lugares separados nos ônibus. Uma das melhores cenas que retrata isso acontece quando o Kobe Bryant entra em um bar querendo simplesmente tomar uma cerveja, mas imediatamente os homens da cidade deixam claro que aquilo é um espaço para pessoas de baixa renda. Acho que vocês não leram o sinal lá na frente. Esse bar é só para pessoas de baixa renda, certo? É um país livre. Posso beber onde eu quiser. Isso tudo é uma inversão tão absurda das leis de segregação do passado, que fica impossível não entender o que a série tá satirizando. E é exatamente por isso que eu acho que boa parte dessas piadas funciona até melhor hoje do que em 2001, porque a crítica não tá apenas falando sobre racismo, ela também fala sobre ressentimento social e sobre a facilidade com que pessoas encontram justificativas para tratar um grupo como o problema. Basta trocar quem ocupa aquele papel. E o momento que resume toda essa ideia chega quando o Sr. Garrison apresenta a sua grande solução para expulsar os ricos da cidade. Ele sugere construir um T minúsculo de madeira e colocar fogo nele no quintal das mansões. E sim, isso é uma referência direta às cruzes queimadas por um certo grupo supremacista no qual os membros se vestiam de fantasmas. E a piada tá justamente no fato do Garrison acreditar que trocar uma cruz por um T muda completamente o significado da ação. Para ele, não é uma cruz em chamas, é apenas um T. T de tempo de ir embora. Só que, visualmente, é praticamente a mesma coisa. Tempo de ir embora? É para tempo de ir embora, seu pof. E enquanto a cidade inteira tá ocupada travando uma guerra, o Tolkien começa a passar mais tempo com as crianças ricas. Ele agora anda com os filhos de Will Smith, da Oprah e do Puff Daddy. Todos são ricos e todos vivem cercados de luxo. Em teoria, era exatamente isso que ele estava procurando. Só que essa teoria dura muito pouco. E a cena do Polo resume isso perfeitamente. O Tolkien tenta acompanhar as regras do jogo, mas ninguém parece capaz de explicar nada de forma compreensível. Os termos são absurdos, as roupas são absurdas, e a importância que aquelas crianças dão ao esporte é ainda mais absurda. Até que ele finalmente se cansa e sugere algo simples: uma guerra de bolas de neve. E os outros só começam a rir dele. Uma guerra de neve? Que barbárie! Tolkien, se você quiser brincar desses jogos selvagens, sugiro que vá brincar com os leões. Então fica claro que o Tolkien encontrou exatamente o mesmo problema que tentou deixar pra trás, só que agora, do outro lado da moeda. E é aqui que acontece a principal evolução emocional do episódio. No começo da história, o Tolkien acreditava que o problema era ser rico. Depois passou a acreditar que o problema era não conhecer pessoas ricas o suficiente.
Agora, ele percebeu que nenhuma dessas respostas funciona, porque a questão nunca foi dinheiro. O problema era a sensação de não pertencer a lugar nenhum. E essa é uma das partes mais fortes do episódio pra mim, porque por trás de todas as piadas, existe uma experiência muito real aqui. Muita gente já passou por situações parecidas. Você muda de grupo, achando que finalmente encontrou pessoas iguais a você, mas continua se sentindo deslocado, às vezes até mais do que antes. O Tolkien passou o episódio inteiro procurando um lugar onde se encaixe perfeitamente, e o que ele encontra é uma verdade bem menos confortável. Talvez ele não pertença totalmente a nenhum daqueles mundos. Então, depois de concluir que não se encaixa nem entre os garotos de South Park, nem entre as crianças milionárias, o Tolkien tomou uma decisão inesperada. Ele simplesmente vai morar com leões. Sim, é exatamente isso que acontece. O Tolkien chega lá e faz um discurso sincero, explicando que não consegue encontrar o seu lugar no mundo, que tá cansado de ser diferente e que gostaria de viver entre eles. É uma cena que, apesar de absurda, por alguns segundos parece até emocional. Só que, em um momento mais tarde, os leões começam a responder. Sim, os leões começam a falar. O que você tá fazendo aqui, moleque? Os leões dizem que, para se tornar um deles, o Tolkien deve falar com o líder. Então, eles o levam até o Aslan. Sim, o Aslan das Crônicas de Nárnia. E a primeira impressão até engana. O leão fala como um sábio, tem uma presença imponente. Só que aí, ele pergunta se o Tolkien gosta de piadas. E nós descobrimos que a grande paixão dos leões são pegadinhas. É tão idiota quanto parece. E o primeiro teste para ele ser aceito acontece quando Aslan pede ajuda para tirar um espinho preso em sua pata. O Tolkien então remove o espinho, o Aslan solta um peido e os outros leões explodem de rir. Vamos, tente! Puxe a pata! Vamos! Puxe minha pata! E o episódio continua explorando esse humor nonsense. Enquanto o conflito social acontece na cidade, o Tolkien passa os seus dias tentando se adaptar a uma comunidade de leões cuja principal forma de entretenimento consiste em arrotar, fazer pegadinhas e contar piadas ruins. Mas o curioso é que, por mais absurda que essa situação seja, ela continua servindo ao arco emocional do personagem, porque, mesmo ali, ele não encontra pertencimento. Ele tentou ser como os garotos pobres, tentou ser como os ricos, agora tá tentando ser um leão, e nenhuma dessas identidades parece funcionar. Então o Tolkien finalmente admite pra si mesmo algo que vem evitando desde o início do episódio. Ele pode não ser igual aos amigos de South Park, pode até ter uma vida diferente, pode ter mais dinheiro, mas ainda assim prefere estar com eles. O Tolkien gosta deles, sente falta deles, e, principalmente, sente falta da forma como conviviam. É um momento surpreendentemente sincero, em meio a uma trama sobre milionários, segregação econômica e leões falantes. E quando finalmente decide voltar pra casa, o Aslan tenta se despedir oferecendo um chiclete. Vamos, tente! Ai. Mas enquanto isso, a situação na cidade continua escalando. Os milionários, cansados de serem segregados, resolvem organizar uma grande marcha contra a discriminação que estão sofrendo. E o movimento começa reunindo celebridades e outros moradores ricos. Só que é nesse momento que eles encontram o chefe, limpando neve na frente de casa. E então acontece uma das interações mais engraçadas do episódio. Como praticamente todos os milionários que chegaram na cidade são negros, eles assumem automaticamente que o chefe também faz parte daquele grupo. Quando o convidam para participar da manifestação, ele tenta explicar que não é rico, ele é apenas o cozinheiro da escola. E a resposta dos milionários é, simplesmente, dar $100 pro chefe participar, e ele aceita imediatamente. Então a marcha continua crescendo, e a cena corta pro bar, com o noticiário passando na TV, mostrando que o protesto tá atraindo cada vez mais participantes. E a reportagem também soltou informação maravilhosa. Os milionários pagaram milhares de mexicanos para participarem da manifestação. E é nesse momento que o Sr. Garrison prepara o seu plano final. Ele se recusa a desistir, e então faz uma pergunta pros outros, o que assusta os ricos, mais do que qualquer coisa. E depois de alguns segundos de silêncio, surge a resposta mais inacreditável possível. Pensem bem, o que mais assusta um rico no mundo? Fantasmas. Isso! Então os moradores pegam lençóis brancos, se cobrem com eles e vão cumprir o plano. E, obviamente, existe um detalhe importante aqui. Visualmente, eles não parecem fantasmas. Eles parecem mesmo os membros daquele famoso grupo racista. E esse é justamente o ponto da piada. Pra quem não sabe, esse grupo foi uma organização supremacista branca, criada após a Guerra Civil Americana, conhecida por perseguir, intimidar e cometer atos violentos contra pessoas negras e outros grupos minoritários. E um dos símbolos mais reconhecíveis da organização são justamente essas vestes brancas com capuzes pontudos. South Park sabe exatamente o que tá fazendo ao criar essa imagem. E eu diria que essa talvez seja a piada visual mais controversa de todo o episódio. Porque, mais uma vez, a série não tá tentando ser sutil. Ela tá pegando elementos associados ao racismo histórico e trazendo tudo pra uma disputa econômica absurda.
E, pra surpresa de ninguém, o plano funciona. Os milionários entram em pânico, porque, claro, eles realmente têm medo de fantasmas. Você não disse que a cidade era assombrada! Eu não sabia! Eu não sabia! E enquanto a cidade inteira tá ocupada perseguindo as celebridades, o Tolkien finalmente retorna. E é justamente aqui que o episódio entrega sua melhor cena. Sem piadas, sem celebridades, sem sátira política, apenas uma conversa entre amigos. Tolkien esbarra com Sten, Kyle, Cartman e o restante dos garotos se preparando para jogar futebol, e a reação deles é muito diferente do que esperava. Ninguém tá bravo, e ninguém rejeita ele. Na verdade, a primeira coisa que fazem é convidá-lo para jogar também. E o Tolkien fica confuso. Depois de tudo o que aconteceu, ele realmente acreditava que os garotos não gostavam dele. Então surge o diálogo que praticamente resolve todo o conflito do episódio. Sten explica que só porque eles zoam alguém, não significa que não gostam daquela pessoa. Pelo contrário, eles zoam todo mundo. O Kyle é zoado por ser judeu, Sten é zoado por gostar da Wendy, o Butters é zoado porque é chorão, e o Cartman é zoado por ser gordo, burro, um sádico babaca, e por aí vai. Do Carmen por ser gordo. Do Carmen por ser burro. Do Carmen pela mãe vadia. Do Carmen por ser um sádico babaca. Ele já entendeu. E esse é o momento mais sincero do episódio inteiro, porque depois de 20 minutos discutindo dinheiro, preconceito, segregação e luta de classes, a conclusão acaba sendo surpreendentemente simples. Os meninos nunca excluíram Tolkien de verdade. As piadas faziam parte da dinâmica do grupo, era a forma deles demonstrarem intimidade, e isso muda completamente a perspectiva do personagem. Durante toda a história, o Tolkien ficou procurando pessoas iguais a ele, e no fim descobriu que a amizade não depende disso. Você não precisa ser igual aos seus amigos para pertencer ao grupo. E quando finalmente entende isso, o Tolkien fica aliviado pela primeira vez no episódio. Só que South Park, obviamente, não deixaria a cena terminar de forma sentimental. Os garotos dizem que vão parar de zoá-lo por ser rico, e agora vão zoar ele por ser... Como você ficou tão sentido porque gostamos de você, agora achamos que você é um bichinha. Agora você é a bichinha louca. Vamos, enfermeira Tolkien, vamos jogar futebol, sua bichinha. Que bichinha. Enquanto isso, depois dos milionários abandonarem a cidade, acreditando que South Park é assombrada, os moradores observam a fuga e comemoram animados. E é nesse momento que o Sr. Garrison apresenta o seu próximo plano. Agora que todas aquelas mansões estão vazias, eles podem vender as propriedades e ficar ricos. Na mesma hora, os outros moradores apontam a contradição, porque, se fizerem isso, vão se transformar exatamente naquilo que passaram o episódio inteiro odiando, os próprios ricos. E então, chegamos à última piada do episódio. O Sr. Garrison dá de ombros e responde que isso não importa, porque, pelo menos, eles conseguiram se livrar de todos aqueles... Vai se transformar no que odeia. Mas pelo menos me livrei daqueles malditos negros. E a frase só é interrompida pelos créditos. O episódio termina, mas a intenção dele é óbvia. Durante toda a história, South Park substituiu raça por riqueza, preconceito racial por preconceito econômico e a segregação racial por segregação de classe. Só que, nos segundos sinais, a série sugere que talvez essas questões nunca tenham estado tão separadas quanto os personagens fingiam acreditar. E, no fim das contas, é isso que torna Vizinhança Nova um episódio tão interessante, mesmo mais de 20 anos após o seu lançamento, porque ele nunca foi apenas uma história sobre ricos e pobres. Desde o começo, South Park constrói uma enorme metáfora sobre preconceito. As cruzes em chamas transformadas em T minúsculos, os lençóis que lembram aquele grupo, a segregação social, a marcha dos milionários e até a última fala do Sr. Garrison apontam na mesma direção. O episódio troca raça por riqueza para mostrar como funcionam os mecanismos da discriminação. E o mais interessante é que ele não faz isso de forma sutil. Pelo contrário, a série praticamente esfrega as analogias na cara do espectador o tempo inteiro. Mas o episódio também não se limita a isso. Ao longo da história, South Park aproveita essa premissa para discutir ressentimento de classe, elitismo e a forma como grupos diferentes enxergam uns aos outros. Os moradores da cidade passam a tratar os ricos como uma ameaça. Os ricos enxergam os moradores comuns com um certo ar de superioridade. E, no meio dessa guerra absurda, ninguém parece disposto a enxergar o outro lado como pessoas normais. E talvez seja justamente por isso que a história continua tão atual, porque, no fundo, ela também não tá falando apenas sobre racismo, nem apenas sobre dinheiro. Ela tá falando sobre a facilidade com que seres humanos encontram justificativas para dividir o mundo entre nós e eles. Mas, ao mesmo tempo, existe uma segunda história acontecendo em paralelo. Enquanto a cidade inteira mergulha nessa disputa de classes, o Tolkien passa o episódio inteiro tentando descobrir onde pertence. Primeiro, ele tenta ser como os outros garotos, depois tenta se aproximar dos milionários, e ainda, por algum motivo que só faz sentido em South Park, tenta viver entre leões falantes. E nenhuma dessas tentativas resolve o problema, porque a resposta nunca esteve em encontrar pessoas exatamente iguais a ele. Estava em perceber que pertencimento não depende de riqueza, status ou identidade de grupo. Depende das relações que construímos com as pessoas ao nosso redor. E eu acho que é justamente por isso que o episódio funciona tão bem. Por trás de toda a loucura, existe uma mensagem surpreendentemente humana.
Muita gente, inclusive, considera Vizinhança Nova uma das sátiras sociais mais inteligentes da fase clássica de South Park, justamente porque o episódio consegue discutir vários temas ao mesmo tempo, sem abandonar o humor absurdo que define a série. E, sinceramente, depois de rever ele para essa análise, eu consigo entender perfeitamente o motivo. Porque poucas histórias conseguem falar sobre preconceito, segregação, elitismo, amizade, identidade e pertencimento, enquanto colocam celebridades milionárias fugindo de fantasmas e um garoto morando com leões. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse episódio envelheceu bem? Ou alguma das piadas ficaram datadas com o passar dos anos? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque eu realmente quero ler o que vocês pensam. E se gostou dessa análise, aproveita para assistir ao vídeo recomendado que tá aparecendo na sua tela. Tenho certeza que vai gostar. Também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. No mais, valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima. O que acha disso, Riquinho? Muito bom, na verdade. Aposto que é. Muito confortável. Parece que sim.